vou devolver o dinheiro se não fui eu o autor do roubo? Não é verdade? Ou então, olha, está demitido e, não, melhor vamos demitir. Não existe. Se o penal diz que tem certeza que não foi você o autor, não pode você ser responsabilizado perante a administração, nem perante o juízo civil. Da mesma maneira, se o penal decidir que sequer houve o fato, aqui já nem estou discutindo quem foi o autor, estou afirmando, olha, não houve o fato. A gente achou que aconteceu um roubo à Previdência, mas na verdade não aconteceu. A gente foi observar, estava tudo ali na conta, digitamos errado no computador para visualizar o saldo lá de determinada conta da Previdência. Se não houve roubo, como é que eu vou punir você, servidor, por algo que não aconteceu? Ah, não, vou demitir na dúvida, mesmo não tendo roubo? Impossível, tá? Então, se você foi absolvido na esfera penal por negativa de autoria e inexistência do fato, você necessariamente terá que ser absolvido nas demais esferas. Necessariamente. E aqui é importante ressaltar um ponto. É muito comum, principalmente para quem está fazendo concurso, que às vezes uma banca de prova, e no dia a dia também dos processos administrativos e judiciais, você se depare com a seguinte circunstância. Uma péssima redação na decisão daquele processo. E aí você vai olhar o processo penal e lá está escrito assim: fulano de tal foi absolvido por falta de provas da existência do fato. Ou então, você vai analisar o processo e lá está escrito: fulano de tal foi absolvido por falta de provas da autoria. E é muito comum o advogado ou o próprio servidor falar assim: e aí? Eu vou ser absolvido nas outras esferas? Será que sim? Pois é. Não vai. Porque uma coisa é eu falar que você não é o autor. Estou dando certeza. Você foi absolvido porque você não é o autor. Ou você foi absolvido porque o fato sequer existiu. Outra coisa é eu afirmar: olha, você foi absolvido porque eu não sei quem foi o autor. Ou porque eu não sei se o fato existiu ou não. Gente, falta de provas não absolve ninguém em outras esferas. Se você foi absolvido por falta de provas na esfera penal, você pode ser muito bem punido na esfera administrativa ou na esfera civil. Não há vinculação quando a absolvição é por falta de provas. Então, não se deixem levar quando vocês pegam a sentença penal e lá está escrito: falta de provas da autoria, falta de provas do fato. Venhamos e convenhamos, eu preciso provar duas coisas quando alguém está sendo processado. Primeiro, que o fato existiu, e depois quem foi o autor. Portanto, se faltou provas, só pode ter faltado provas do fato ou da autoria. E faltar provas não é ter certeza de nada. Então, faltou provas para a esfera penal, pode não ter faltado para a esfera administrativa. Muito cuidado com isso, porque neste caso não haverá vinculação, tá? Neste caso não haverá vinculação. E já que nós estamos falando da esfera administrativa, e esse é o tema, o processo administrativo dentro da Lei 8.112/90, vamos fazer um apanhado das espécies de processo administrativo da Lei 8.112/90 e aprender como é que a gente vai analisar esse tipo de processo, quando será, como será todo o procedimento de punição do servidor administrativamente. Primeiro, é necessário que a gente entenda o seguinte: se o servidor está sendo processado, ele não pode pedir exoneração, nem pode pedir aposentadoria. Isso acho que é um pouco fácil da gente entender por quê. Eu estou sendo processado, peço exoneração, vai ser muito mais difícil depois, no caso de uma punição, converter a exoneração em demissão do que eu já imediatamente demitir.
Se eu estou sendo processado, peço aposentadoria, muito mais difícil será eu converter a aposentadoria em cassação da aposentadoria do que propriamente demitir. Então, aquele servidor que está sendo processado não pode aposentar e não pode ser exonerado. Premissa: qualquer caso de processo. Partindo dessa premissa, outra premissa antes de analisar os tipos processuais. Afastamento preventivo. Perfeitamente possível, na esfera administrativa, que exista o afastamento preventivo do servidor. Ou seja, se a administração entender que, por exemplo, aquele servidor está atrapalhando o processo, que aquele servidor ser processado e continuar trabalhando enquanto ele está sendo processado vai ser prejudicial para aquele processo, ela pode afastá-lo preventivamente. O importante aqui é que a gente observe o seguinte: afastamento preventivo não é uma punição. Se o afastamento preventivo não é uma punição, eu não posso retirar daquele servidor a sua remuneração. Concorda? Né? Por mais estranho que isso possa parecer aos olhos de um leigo, eu não posso retirar do servidor afastado determinada punição. Então, embora ele esteja afastado, ele não esteja trabalhando, ele está recebendo e recebendo integral. Cuidado para não confundir essa circunstância com a disponibilidade. Porque na disponibilidade ele recebe proporcional. No afastamento preventivo ele recebe integral. E o prazo máximo que o servidor pode ficar afastado preventivamente é por 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Então, o afastamento preventivo pode durar 60 dias com uma prorrogação de mais 60. 60 com prorrogação de 60. Visto isso, é importante que a gente saiba que na Lei 8.112 existem 3 tipos de processo, 3 procedimentos para punir o servidor. Procedimento que é chamado de sindicância. O segundo procedimento, que é chamado de processo administrativo disciplinar sumário, vamos abreviar, PAD sumário. E o terceiro, que é chamado de processo administrativo disciplinar comum, apelido da doutrina, nós professores. PAD comum ou PAD ordinário. Começar da sindicância. Sindicância é muito complicada na lei. Porque se você ler a lei, você vai observar que a lei diz que quando a administração não souber se o fato aconteceu ou quem foi o autor, ela vai investigar. Que essa investigação vai receber o nome de sindicância. E que, por óbvio, como qualquer outra investigação, várias podem ser as conclusões. Primeira, não houve fato, consequentemente não tem autor, não há nada. Arquiva-se. Segunda, houve sim, só que o fato ocorrido é um ilícito penal. Portanto, devemos enviar ao promotor e ele decide se ele vai denunciar ou não. Por fim, terceira conclusão. Houve, é um ilícito administrativo, vamos processar e punir. Porque nós vimos que não existe processo, ou melhor, punição, sem processo. E aí é que está o problema. A lei diz que no caso de punição por advertência ou suspensão por menos de 30 dias, a punição aplicada, ou melhor, o processo para que a gente aplique essas punições é o chamado sindicância. Então, a lei utiliza do mesmo nome para 2 circunstâncias diferentes: investigação e processo. O nome sindicância é usado tanto quando a administração quer fazer referência à investigação prévia ao processo, não obrigatória, porque se eu já sei quem é o autor, se eu já sei o fato, eu não vou investigar nada, eu já sei. Mas quando eu não sei, eu preciso investigar, a lei dá o nome a essa investigação de sindicância. E
Quando eu for punir por advertência ou suspensão inferior a 30 dias, a lei diz que eu terei que processar e o nome desse processo é sindicância. Como é que a gente vai compatibilizar isso? A gente diz que existe a sindicância investigação e a sindicância processo. Que se eu investigo e percebo que a punição ali é advertência, eu converto essa sindicância e investigação em processo. O procedimento segue, só que a partir daquele momento, agora com as características de um processo. Contraditório, ampla defesa, devido ao processo legal. Mas, se eu chego à conclusão que aconteceu um ilícito administrativo, que eu devo aplicar a sanção, porém não é advertência e não é suspensão por menos de 30 dias, nós vamos encaminhar aquela investigação ao processo, que será ou processo sumário ou processo comum. Entenderam? Nós temos aqui uma investigação que não é fundamental. Sim, ela acontece quando eu não sei, eu preciso investigar. Se nós já sabemos, não é necessário. E temos a possibilidade de absorver tudo que foi concluído naquela investigação e enviar para um processo que pode ser o processo sumário ou o processo comum. Processo sumário e processo comum. Quando será um, quando será outro e a diferença entre eles? Eu determino que será o processo sumário não pela penalidade aplicada, e sim pela conduta praticada. O processo será sumário quando a conduta praticada pelo servidor for inassiduidade habitual, abandono de cargo e acumulação ilegal. Inassiduidade habitual, abandono de cargo e acumulação ilegal. Se a conduta praticada pelo servidor for uma dessas três, o processo será o processo sumário. Por que o processo será processo sumário? Porque é um processo mais rápido, mais célere. Essas três condutas não necessitam de um processo extenso. Eu consigo, num processo célere, rápido, sem grandes delongas, obedecer ao contraditório e à ampla defesa. Por que eu consigo isso num processo rápido? Em razão das condutas aqui apuradas. Veja bem, inassiduidade habitual. Um servidor inascido é um servidor que falta ao serviço por 60 dias, de maneira irregular, de maneira interpolada, num período de 12 meses. Então, se o servidor falta por 60 dias, num período de 12 meses, não há nenhuma dificuldade para a administração tentar provar isso e o servidor tentar se defender disso. Se não há dificuldade, livro de ponto e um possível atestado médico ou uma licença que não foi anotada, não precisamos aí de um processo demorado, concorda? É um processo rápido. Segunda circunstância que é apurada num processo rápido, abandono de cargo. Abandono de cargo também é fácil da gente provar e da gente se defender. Quando que nós consideramos que o servidor abandonou o cargo? Quando ele falta mais de 30 dias consecutivos e de maneira intencional. Falta mais de 30 dias consecutivos de maneira intencional. Provar que ele faltou mais de 30 dias não é difícil. Mesma maneira, livro de ponto. O que poderia gerar dificuldade aí é a intenção. Como é que eu vou provar que aquele servidor tinha a intenção de abandonar ou não o cargo? A princípio, pode parecer difícil, mas quem está habituado com os processos administrativos consegue verificar que é fácil. Você vai dizer, olha, ele errou nas contas de umas férias que ele tinha, na licença que ele pediu, ele achava que ele ainda estava de licença e ele
não estava, tanto é que ele se apresentou, não foi má fé, ou então não, ele sumiu, não apareceu nunca mais, tem mais de 30 dias que ele sumiu. Claro que aí ele abandonou o cargo. Então, na prática, não é difícil você caracterizar o abandono de cargo. Portanto, embora obedecendo ao contraditório e ampla defesa, é totalmente dispensável um processo mais demorado. O processo pode ser simples, pode ser célere. E a acumulação ilegal? Por que a acumulação ilegal é analisada também em um processo célere? Sempre que eu converso sobre isso, as pessoas partem do mesmo pressuposto. Eu sei por que a acumulação ilegal pode ser analisada num processo célere. Porque eu tinha a obrigação de saber quando eu podia ou não acumular cargos. Logo, eu estou fazendo errado, eu estou de má fé acumulando esses cargos. Lê do engano. Não é essa circunstância que leva a acumulação ilegal a ser apurada num processo célere. A administração, quando ela descobre que você está acumulando ilegalmente cargos, ela parte do pressuposto de que você estava de boa fé. E ela lhe avisa, inclusive lhe concedendo 10 dias para que você peça a exoneração dos cargos que você não poderia estar acumulando. Então, veja bem, você tem 8 cargos públicos, não sabia que não podia, estava de boa fé, a administração parte desse pressuposto, por mais esquisito que possa parecer. Sempre que você estiver acumulando cargos, sejam 2, 8, 20, ela vai partir do pressuposto de que você estava de boa fé, não sabia que não podia, vai lhe avisar e vai lhe conceder 10 dias para que você peça exoneração. Se fim dos 10 dias você não pediu exoneração, agora ela parte do pressuposto de que você está de má fé. E aí agora ela vai lhe processar. Cuidado para não achar que ela vai lhe punir. Lembra, ela apenas avisou e não existe punição sem processo. Então, 10 dias depois, por mais óbvio que seja, ela precisa do processo. E como é muito óbvio, basta que seja um processo rápido, um processo célere. Portanto, neste caso, o processo também será um processo célere. Ou seja, conseguimos individualizar quando será o PAD sumário. Agora vamos observar quando será o PAD comum. E a gente pode determinar por exclusão. Se a sindicância eu determino quando você é punido por advertência ou suspensão com menos de 30 dias. Se o processo sumário eu determino quando você pratica essas 3 condutas, acumulação, inassiduidade e abandono, o processo comum será usado nos demais casos, ou seja, quando você for suspenso por mais de 30 dias ou quando você for demitido, exceto nas 3 circunstâncias que serão analisadas no processo sumário. Então, a utilização do processo ordinário é residual, é por exclusão. Demissão, que não os 3 casos do sumário, e suspensão por mais de 30 dias. Diferença entre os 3 processos. Primeira diferença é o prazo, né? Sindicância, o prazo é de 30, podendo ser prorrogado por 30. PAD sumário, o prazo é de 30, podendo ser prorrogado por 15, cuidado com isso. E o ordinário, o prazo é de 60, podendo ser prorrogado por 60 dias. Então, a primeira diferença é o prazo. Segunda diferença entre o sumário e o ordinário, porque a sindicância, a lei não estabelece qual seria o procedimento da sindicância, ela é bem evasiva em relação ao processo de sindicância. Então, diferença entre o sumário e o ordinário. Os prazos das fases, por exemplo, no processo sumário, você tem 5 dias para defesa e administração 5 dias para julgar. No processo ordinário, você tem, em regra, 10 dias para se defender. Se houver mais de um acusado, 20 dias para se defender. E a administração, 20 dias para julgar. Lembrando que no processo ordinário, você pode prorrogar o prazo de defesa, mas você prorroga pelo dobro. E que no processo ordinário, se o servidor não apresentar defesa, será nomeado para ele um defensor dativo.
que, com base na súmula vinculante número 5, não precisa ser um advogado. Inclusive, a Lei 8.112 determina que deve ser um servidor estável, de hierarquia igual ou superior ao condenado, ou então de escolaridade igual ou superior ao condenado. Nós temos aí, portanto, algumas diferenças entre esses processos. Findo todos os processos, ainda resta uma esperança administrativa para o servidor, ou seja, nós estudamos, ele consegue a reintegração administrativa se ele pedir revisão processual. Então, a reintegração administrativa advém da revisão processual. Revisão essa que não é uma fase do processo, que não é um recurso dentro do processo, muito pelo contrário. É algo que acontece após o processo e que não tem limitação temporal. Ou seja, a revisão pode se dar a qualquer momento, embora ela deva durar 60 dias improrrogáveis. Então, veja bem, para você solicitar revisão a qualquer momento, mas ela deve durar 60 dias improrrogáveis. O que nós temos na revisão é uma limitação material. Só quando houver um fato novo ou uma circunstância relevante. Se não for uma dessas duas hipóteses, não poderá ser pedida revisão. Revisão essa que pode ser pedida pelo servidor, pelo seu familiar, pelo seu curador ou solicitada de ofício pela própria administração. Essa é a ideia, de uma forma bem resumida, bem rápida, do processo disciplinar e do regime disciplinar do servidor. Vocês têm alguma dúvida? Flávio? É possível reformar impédios no PAD? O interessante, no PAD propriamente dito, não. Você pode, ou melhor, sim, você não pode ter reformácio impédios na revisão. Ou seja, do relatório para o julgamento e algum possível recurso dentro do PAD, perfeitamente possível uma reforma para pior. Mas a revisão jamais pode ter como decisão uma reforma para pior, só reformácio imédios, tá? O que seria a prescrição intercorrente no PAD? Essa pergunta é muito interessante e ela tem sido tema frequente, seja em processos administrativos, para os advogados trabalhar essa ideia, seja em concursos públicos. A prescrição intercorrente no PAD, ela ocorre quando a administração pública não cumpre o prazo processual e aí a gente volta a contar a prescrição do zero. Ou seja, todo processo administrativo tem um prazo prescricional, que zera quando a administração inicia a sindicância ou inicia os demais processos. Mas esse prazo volta a contar do zero quando, após o período processual, no caso, vamos colocar 60 dias, a administração não conclui o processo. Se nos 60 dias ela não concluir o processo, nós começamos novamente a contar a prescrição, e do zero. Aí isso é chamado de prescrição intercorrente. Tá? Mais algum? Não? Então, para a gente resumir a nossa quinta aula, nós percebemos que o servidor, como qualquer pessoa, é responsável civil e penalmente, mas por ser servidor, tem responsabilidade administrativa. Que essas responsabilidades são independentes, podendo ser acumuladas, que no caso de absolvição penal, nós temos uma vinculação às outras esferas, e que o processo administrativo pode levar a alguns tipos de punição, quais sejam advertência, suspensão, demissão, destituição e cassação da aposentadoria e da disponibilidade. Mas para que ele seja punido, é necessário um processo administrativo, que pode ser sindicância, PAD sumário e PAD ordinário. Todos os três podem ser revistos administrativamente, através do que a gente chama de revisão administrativa, que não tem limitação temporal, mas possui limitação material. Esse foi o nosso aprendizado de hoje. Com isso, a gente conclui a Lei 8.112, sem fazer análise da questão previdenciária, porque a análise previdenciária do servidor é a Constituição, não é a Lei 8.112.
A gente valoriza o artigo 40 da Constituição, porque a maioria dos artigos da 812 não estão mais de acordo com os artigos da Constituição. Então, com isso, a gente conclui a Lei 8.112. Devo agradecer a todos vocês, aos alunos que estão aí, a vocês seis que participaram ativamente, fazendo as perguntas, representando aos demais, e a todos vocês que nos acompanharam durante toda essa semana. Lembrando que se você quiser ver ou rever a aula, basta você acessar o YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula. www.youtube.com/saberdireitoaula. Foi um enorme prazer. Até o próximo Saber Direito.